E aí, moçada, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje a gente vai falar aqui no Fala Dudu sobre economia e violência. Então, o Brasil é um país muito violento, né? A taxa de homicídios por habitante, por 100 mil habitantes, em 2017 estava ali perto dos 30. 2018 também muito alto, um pouquinho mais baixo, perto dos 28. Como que a gente tá? Isso é normal? Para começar, não é normal. A Organização Mundial de Saúde considera epidemia de violência taxas de homicídio por 100 mil que são acima de meros 10. Então, se tem mais de 10 homicídios por 100 mil, já é considerado pela Organização Mundial de Saúde como o país estando sofrendo uma epidemia de violência. Okay? Então, o Brasil está bem acima disso daí. O Brasil está lá perto dos 28 e tal. Dado para 2019, né, o primeiro ano do novo governo, a gente ainda não tem o dado oficial, né, a gente não tem, nós do Porquê gostamos de olhar o dado que sai lá no Sistema Único de Saúde, o SUS tem esses dados de homicídio, que é o dado compilado lá no hospital, né, de pessoas que entram no hospital e que morrem e a causa é identificada como algum tipo de agressão ou violência. Esse dado a gente vai ter que esperar ainda para poder analisar. Ele ainda não tá no ar. Mas os dados das secretarias de segurança dos estados já estão mostrando que parece que 2019 foi um ano com uma queda forte no índice de homicídios em todo o Brasil. Aí vocês perguntam, mas pô, o que aconteceu? Por que mudou assim de um ano para o outro para ter uma queda, digamos, assim, estamos falando de coisa, pelo que os dados estão, esses dados de novo, preliminares estão sugerindo, uma coisa de 25% de queda na taxa de homicídio. Se for isso mesmo, é um troço muito grande. E aí, aparentemente, de todas as investigações, conversas que a gente teve com os especialistas e tal, que a gente conseguiu chegar em termos de variáveis explicativas para isso, porque as variáveis econômicas não se movem assim de uma maneira tão dramática para gerar uma queda dessa magnitude num período curto, entende? O mais difícil é um período curto de um ano. E o pessoal diz que o dado é esse mesmo, e que a explicação está na medida do ministro Sérgio Moro de mudar, né, pegar esses caras que são líderes, traficantes, os cabeças do tráfico, e transferi-los para essas prisões de alta seguridade, de alta segurança lá no, sei lá, interior do Amazonas e tal. Então, efetivamente cortar o canal de comunicação dos líderes do tráfico com os seus soldados que estão embaixo deles, né? E isso pode estar por trás dessa explicação. De todo modo, ainda precisamos, né, ver uma ótima notícia, mas o dado é preliminar, a gente quer esperar o dado do SUS para confirmar isso daí e aí tentar entender melhor ainda as causas. Ok, mas o que eu queria falar mais nesse vídeo é os determinantes das taxas de homicídios por 100 mil, né, dessa violência. Por que tem tanta violência? E se olha para o mundo, lá, os poucos dados que a gente tem de violência do século XVI, XVII, são alguns dados para alguns países da Europa, você vai ver que tinha ali uma violência alta, tá? Principalmente países como a Itália, por exemplo. Então, na Inglaterra, já naquela época, os dados de violência eram menores do que os do Brasil de hoje, mas em outros lugares eram maiores. Mas estamos falando de uma época em que não tem o Estado, a ordem, né? O Estado que policia e que pune, que prende, etc., ele estava na sua infância. Ele era desprezível, o Estado era 5% do PIB, 300, 400 anos atrás, né? E aí você nota uma queda brutal da taxa de violência nesses países da Europa, para quase todos os países, né, à medida que você entra no século XIX, século XX e tal. Esses patamares de país rico convergem para alguma coisa do tipo, um país rico que tem uma taxa de homicídio alto, que vai ser os Estados Unidos, né, que é um país que tem mais problema de homicídio, de encarceramento também, é um país que tem uma taxa de homicídio por 100 mil de 4 a 5. Europa é 2 a 1. Aí você vai para a Ásia, é zero. É 0,5 assassinatos por 100 mil habitantes. Precisa de 200 mil habitantes para você achar um homicídio. Tá? Então ele é um fenômeno assim, no mundo inteiro a violência caiu brutalmente nos últimos 100 anos, mas de uma maneira brutal. E ele é muito baixa, esse tipo de homicídio, latrocínio, sabe, o cara assalta e te mata e tal. Na América Latina ela é especialmente elevada. Então os recordistas mundiais estão na América Latina. Os recordistas mundiais são Honduras,
né? Estão na América Central. Honduras e El Salvador, que também é América Latina, óbvio. Então, Honduras e Salvador têm taxa de homicídio per capita ali na casa dos 60. 60, gente. Assim, morre muito mais gente lá do que, sei lá, na guerra, lá na Palestina. E muito disso está ligado ao tráfico de drogas. Então a gente vai ter que gravar depois um outro Fala Dudu para discutir a coisa da legalização das drogas, né? Do uso de drogas, como maconha e cocaína, esse tipo de coisa. Que está muito por trás dessa violência. No Brasil, o último dado que a gente tem é 28. O Brasil está entre os 5 ou 10 países mais violentos do mundo. Fora da América Latina, tem alguns espalhados na África, né, que também tem uma taxa de violência bastante alta, mas não é comum, nem em países pobres. E aí entra a pergunta assim, o país ele tem alguma relação de ter muita violência com ter pobreza, né, no país? Quando a gente olha os dados, eu fiz esse trabalho aí, peguei, olhei, baixei os dados, essa relação é muito pouca, é muito pouca. Até porque você olha para os países acima esses países desenvolvidos, aí tem renda varia de, sei lá, desde 25 mil dólares por cabeça até 100 mil dólares por cabeça. Então tem uma grande variação nesse espectro de renda e a variação na taxa de homicídios nesses países é baixíssima, porque é tudo ali perto de 0, 1, 2. Nos países mais lá muito pobres não tem muita violência. Né? Nos países de renda média vai ter um pouco mais, mas a lição aqui é a seguinte, a correlação de taxa de homicídios com renda per capita é baixa, mas a relação de taxa de homicídios com desigualdade de renda é alta. Então, os países que sofrem mais desse tipo de violência, violência bruta mesmo, né, que você vai lá, a pessoa morre, são países muito desiguais. Então, se você consegue atacar o problema da desigualdade, você vai de quebra ajudar a melhorar o problema da violência. Porém, e esse é um porém importante, está longe de ser só isso. Quando a gente faz análise estatística, moçada, que você faz uma regressão, que vai botando uma opção de fatores que você acha que explica, né? Aquela outra variável lá, no caso a nossa homicídios por 100 mil habitantes, tem uma parte que fica inexplicada, dá para você ver isso na análise estatística. E no caso da violência, a parte que você não explica, ela é muito maior do que a parte que é explicada por variáveis como, por exemplo, o nível da renda per capita e desigualdade, tá? Então tem o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre o que determina a violência, ele não é dos melhores. E mais, a gente sabe que ela varia muito dentro de um próprio país. Você vai ter no Brasil, sei lá, pega uma cidade grande como São Paulo, né? Uma cidade grande, uma capital. São Paulo vai ter uma taxa de homicídios por cabeça que hoje, no último censo que eu vi, era perto de 7. 20 anos atrás, São Paulo era perto de 20. O Brasil, como em média, é 28. Você vai em algumas capitais do Nordeste, é 80, 70, 60. Então tem a violência é a segunda lição que a gente leva para casa. Então tem a ver com desigualdade e ela é muito localizada. Tá? Então ela é bem localizada, bem geograficamente localizada. Isso é importante porque sabendo dessas variáveis, sabendo dessas coisas que estão por trás da violência, a gente acaba... Isso deve informar a política pública, né? De que tipo de ação vai ser melhor para eliminar a violência. Agora, não há a menor dúvida, aí tem muito esse debate à esquerda e à direita aqui, né? Então não tem a menor dúvida de que desigualdade importa. Então isso meio que é um argumento mais, entre aspas, digamos, de esquerda. É um argumento empírico, tá? Mas que o pessoal fala, tá vendo, a desigualdade, isso gera... O cara vai lá e rouba o outro, porque um é pobre e o outro é rico, então vale mais a pena eu pegar lá o dinheiro do rico. Se for todo mundo pobre, eu vou roubar de quem e tal. Tem alguma verdade nessa linha de argumentação, tradicionalmente associado com a esquerda. Aí a direita vem e fala assim, não, o problema de violência é que, na verdade, a gente é muito leniente. A polícia não pega o cara, não prende, depois ele fica um tempo preso, depois é solto, etc. Isso também é verdade. Os dois estão corretos aí, essa parte também é verdade. E nós estamos meio que mal nos dois itens. Né? A gente é ruim na parte da polícia investigativa, é deficiente no Brasil. Pra você ter uma ideia, assim, as estatísticas divergem um pouco, mas a gente mais ou menos que consegue resolver de 100 homicídios, a gente resolve 5, 4. Né? Você vai num país desenvolvido, o cara vai resolver 70 homicídios de 100, no final das contas. Né? Então a gente tem esse problema de o cara não é pego. Se ele não é pego, obviamente ele faz algum tipo de cálculo custo-benefício. Vou roubar aqui, mas, pô, se ele começa a ver todo mundo em volta dele sendo preso,
Ele fala assim, não vai dar certo esse negócio, o cara vamos pegar. Se ele rouba 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não é preso, aí na sexta ele rouba, mata, não é preso, aí na sétima ele vai lá, rouba, mata, não é preso, ele meio que vai tocando. Então precisa sim ter uma política pública dura em relação principalmente a esses crimes mais violentos que levam ao homicídio, ou latrocínio, por exemplo, né, que é o roubo seguido de homicídio. Importante. É verdade então que o Brasil prende pouco? O Carlos Eduardo está falando aqui que parte do nosso problema é essa coisa de você não pegar o cara que comete o homicídio, né? 5% dos casos são resolvidos. É verdade isso é dado. Agora, não é verdade que o Brasil prende pouco, o Brasil prende muito. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do planeta. E não é porque o Brasil é grande, não. Eu estou falando por habitante, né? Proporcionalmente à população. O Brasil tem muita população carcerária, uma porção de gente presa. Aí você fala assim, pô, você tem uma porção de gente presa e mesmo assim é um dos países mais violentos do mundo. Não está um pouco estranho isso daí? Tá estranho sim, tá estranho. Tá estranho e a explicação para essa estranheza no dado é o seguinte, a gente prende muito, mas prende mal. A gente vai voltar a discutir esse assunto no futuro, que é um assunto importante, que é um assunto que afeta nossas vidas, mas precisamos de mais videoaulas porque é um assunto longo para ser elaborado. Um abraço para vocês e até a próxima.